Sem dúvida, quando pensamos em uma mãe exemplar, certamente todos nós aqui logo nos voltamos para Maria. Nós conhecemos muito bem a sua história de mãe, quando deu à luz ao seu primeiro filho, primogênito, primeiro de vários irmãos e irmãs, como nos relata a palavra de Deus. Percorremos a sua história e nós nos encontramos mais adiante com dois momentos bastante dramáticos. O primeiro, o da morte do seu filho. Seria muito interessante, se tempo tivéssemos, que fizéssemos um exercício para acompanhar a vida de Maria como mãe. Todos os momentos, e alguns deles a Bíblia nos conta, pelos quais ela passou. Mas, percorrendo essa história, chegamos ao momento da crucificação. E o texto bíblico diz, João 19, 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quem de nós pode imaginar o sofrimento desta mãe, vendo o seu filho totalmente inocente, absolutamente sem culpa, morrendo na cruz como se fosse um malfeitor? É uma dor que nós não podemos imaginar, mas é uma dor que nos lembra que o sofrimento pode fazer parte da nossa vida. Mas a história de Maria não termina no sofrimento. Mesmo no sofrimento, ela foi confortada pelo seu filho Jesus, em que ela cria como Salvador do mundo. Mesmo naquela hora de dificuldade, o seu filho lhe providenciou um filho adotivo, João, amigo de Jesus. Em nosso sofrimento, assim como Jesus não deixou de lado, não esqueceu da sua mãe, Jesus nunca se esquece de nós. Por isso, muito linda a letra, Deus sabe, Jesus sabe. Muito bom, irmãos, irmãs, termos a convicção de que Deus sabe. O que ia no coração de Maria? Jesus, por ser Deus, sabia. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que eu passo. E é maravilhoso saber que talvez não tenhamos ninguém com quem compartilhar a nossa dor, mas nós podemos compartilhá-la com Jesus. Há dores que nem nós mesmos sabemos como ela é, qual ela é, apenas que dói, mas nós podemos compartilhá-la. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está doendo muito. Ele nos ouve e nos socorre no sofrimento. Jesus está conosco. Isso nos mostra a história de Maria. Mas eu quero deixar os evangelhos e seguir ao próximo livro na sequência do Novo Testamento, que é o livro de Atos. E vou ler apenas um versículo no primeiro capítulo, verso 14. Todos estes, isto é, os seguidores de Jesus, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, dos irmãos de Jesus. É uma frase bastante comum, que nós pais, nós mães, criamos nossos filhos para o mundo, no sentido de que eles fazem os seus percursos, seguem as suas avenidas, caminham por suas estradas, às vezes do jeito como nós queremos ou imaginamos, às vezes bem diferentemente do que nós imaginamos ou nós queremos, mas assim é a história. Nós mesmos, para nós havia projetos, havia caminhos, e nós escolhemos os nossos, às vezes idênticos, às vezes muito diferentes, mas totalmente dentro de nossa responsabilidade e de nosso livre-arbítrio. O que eu vejo nessa informação aqui? Que Maria, juntamente com os outros irmãos de Jesus e com os outros seguidores de Jesus, perseverava unânime em oração. No plural, todos perseveravam unânimes em oração. Jesus morre.
O filho de Maria morre, mas a missão de Jesus continua. Maria continua a missão do seu filho. Não é a ordem natural das coisas, sabemos disso. Mas nesse caso em particular, jovem ainda, muito jovem, Jesus foi tirado de entre os viventes, foi tirado de sua mãe. E agora sua mãe, em lugar apenas de chorar, e certamente o fez e muito, ela segue aquilo que o seu filho propôs. Ela se torna uma discípula de Jesus, podemos dizer uma apóstola, uma enviada de Jesus, e prega aquilo que Jesus pregou e vive aquilo que Jesus viveu. É por essa razão que desde a antiguidade Maria é muito querida entre todos os cristãos, porque era uma seguidora de Jesus, e ela põe em marcha. Podemos imaginar que inclusive estivessem reunidos na casa dela. Podemos imaginar, o texto bíblico não nos informa. Ela deu sequência à missão de Jesus. Penso que isso ilustra muito bem que uma tragédia, como foi o caso da perda do seu filho, pode ser transformada numa bênção. Nesse caso, muito particularmente, aquela promessa bíblica de Jesus, que Deus nos dá, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida de Maria, a morte do seu filho cooperou, não só para o bem dela, mas para o bem de milhares, milhões, bilhões de pessoas. Maria é um exemplo de mãe, no sofrimento, mas uma mãe que compreende a missão do seu filho, e morto o seu filho, ela continua esta missão. É comum que os filhos continuem a missão que os seus pais legaram a ele. Nesse caso, é a mãe que continua a missão que o seu filho lhe legou. Nós todos, como filhos de Deus, temos a tarefa de levar adiante a missão de Jesus. Cantamos logo no início a música de Francisco de Assis, um homem também notável, que levou adiante a missão de Jesus. Eu e você somos chamados a levar adiante a missão de Jesus. E nós levamos adiante a missão de Jesus quando nós o reconhecemos como Salvador de nossas vidas, como Senhor de nossas vidas. Esse é o primeiro passo, sem o qual os demais não podem ser dados. Como anunciaremos se nós não cremos? Mas se nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos chamados também a levar essa palavra a outras pessoas. E quem faz assim, diz a Bíblia em outro lugar, tem um pé feliz. Bem-aventurados, felizes são os pés dos que anunciam o Evangelho, dos que anunciam a boa notícia. E a melhor notícia para o mundo hoje, em todos os tempos do passado, no presente e no futuro, é que Jesus Cristo, o Salvador do mundo, veio, morreu em nosso lugar. Mas esse Evangelho não termina na tragédia, porque se você continua lendo os relatos bíblicos como este de João que mencionei agora há pouco, Jesus não ficou morto, Jesus não ficou no Monte do Calvário, foi sepultado, mas não ficou também no túmulo. Em Jerusalém, há dois lugares considerados como os lugares onde Jesus foi sepultado. Um é a chamada Igreja do Santo Sepulcro, onde muito provavelmente isso se deu, o seu corpo foi ali um dia sepultado, mas não ficou ali. E o outro é um jardim memorial, a alguns metros dali, em que é possível ver tudo. Na Igreja do Santo Sepulcro, até mesmo pelos milhares de pessoas se acotovelando, não dá para ver nada em qualquer época. Mas nesse chamado outro lugar, memorial, que talvez não seja exatamente aquele lugar, mas é uma boa representação, nós vemos que o túmulo está ali, mas ele está vazio. O Evangelho inclui a sexta-feira, mas se completa no domingo. A sexta-feira é o choro, a lágrima, como em nossas vidas, mas o domingo é a ressurreição, é a alegria, é a felicidade. Depois Jesus andou mais 40 dias entre nós,
e depois voltou para casa, onde prepara um lugar para nós. Esse é o resumo tão simples do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós cremos. Esse é o Evangelho que Maria, mãe de Jesus, cria. E ela o levou adiante. Diz a tradição que João, o amigo de Jesus, a quem ele encarregou de cuidar dela, se mudou para Éfeso, na hoje Turquia. E os dois viveram juntos durante muitos anos, até que Maria morresse e João fosse deportado. Em Éfeso, há uma casa que, segundo a tradição, Maria viveu com o seu filho adotivo João. Eu estou dizendo essas coisas apenas para mostrar bem claramente que Maria seguiu os passos de Jesus, levou adiante a missão de Jesus. E essa missão todos nós podemos fazer, desde que creamos que de fato Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, não ficou morto na cruz, nem guardado no túmulo, mas ressuscitou e nos convida para a vida eterna. Jesus conhecia as nossas dificuldades. Jesus sabia dos sofrimentos pelos quais nós passaríamos. Quando ele faz uma oração, ele diz: Pai, eu não rogo apenas por esses que estão aqui comigo agora. João capítulo 17, mas eu oro por aqueles que ainda, daqui a muito tempo, vão crer em mim como Senhor e como Salvador. Isso quer dizer que Jesus ouve hoje as nossas orações. Ele sabia das agruras pelas quais passaríamos no plano familiar, em qualquer outro plano. Então ele estabeleceu um ritual, um memorial, um momento solene e especial, que tem nomes diferentes: Eucaristia, comunhão. Nós chamamos de Ceia do Senhor. Essa Ceia do Senhor, ela é distribuída contendo dois ingredientes. Um é uma massa de trigo, um pão num formato especial, e outro é um cálice contendo suco de uva. Jesus então reuniu os seus discípulos, celebrou com eles a Páscoa, nos termos judaicos, hebreu que ele era. Terminada aquela primeira parte, ele chamou para mais perto dos seus discípulos e diz: agora vamos para um momento único, especial, o primeiro da história. Nós fazemos isso em memória de Jesus. Ele então, diz o relato bíblico, pegou um pão, não esse que está aqui, desse tipo, nem deste, mas um pão que nós chamaríamos hoje de árabe ou sírio. Cada um pegou uma parte, ele orou, e todos comeram daquele pão. Ele disse: olha, esse pão simboliza a minha vida entregue em favor de vocês. Esse pão simboliza que eu morri para que vocês possam viver. Esse pão simboliza o meu próprio ser. Toda a minha missão está nesse pão. Então, comam esse pão para se lembrarem de mim, daquilo que eu fiz por vocês. Depois disso, ele pegou o cálice. Claro que não foi pequenininho, um cálice único, grande, passou de mão em mão e disse: vocês, quando tomarem desse cálice, vão se lembrar do sangue, porque esse cálice tem a cor do sangue que eu morri no lugar de vocês, mas também vão se lembrar porque esse cálice é feito de uva. Uva é vida, uva é alegria. Vão se lembrar que eu vou voltar. Então, apenas um ritual e apenas um memorial, tudo que Jesus Cristo fez está representado em dois itens. Genial, podíamos dizer, se não fosse divino
porque perfeitamente o é. Por isso que nós, obedecendo ao mandamento de Jesus, nós celebramos o que nós chamamos de ceia do Senhor. É o que nós iremos fazer então agora. Se alguém quer participar, mas não recebeu o kit, levante a sua mão, mantenha levantada. Em seguida, nossos diáconos e diáconas vão fazer chegar até você. Relata a Bíblia que depois da distribuição do pão, Jesus orou, deu graças ao Pai. Ele ia morrer daqui a pouco, mas ele deu graças ao Pai, porque entendia que a missão dele, que era a sua morte em nosso lugar, estava se completando. Hoje nós damos graças ao Pai, porque a missão dele se completou. E nós temos a salvação pela graça, não por mérito nosso, por bondade nossa, mas pela bondade de Jesus, pela graça de Deus. Nós podemos participar desse momento. Pai nosso, damos-te graças pela vida de Jesus, que se tornou a nossa vida, a nossa salvação, pela tua maravilhosa graça. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Do pão comamos. Jesus não economizava em oração. Pegou o cálice, cada um já estava com a sua porção, e orou novamente. Simplesmente levantou bem alto seu cálice e disse: Pai nosso, graças te dou pela vida dos meus irmãos, graças te dou porque me enviaste ao mundo para salvar os meus irmãos, graças te dou porque tudo está saindo conforme nós planejamos, graças te dou porque eu vou retornar, graças te dou porque quando eu voltar, vou levar comigo todos aqueles que se fizeram pela fé, meus irmãos. Graças te dou, graças te damos, ó Pai, como Jesus fez. Tomemos do cálice.